A verdade chocante sobre as histórias que Jesus contava. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Você ouviu direito. E só para deixar claro, essas palavras não são minhas. São do próprio Jesus, registradas no Evangelho de Marcos. E, vamos ser sinceros, elas são desconcertantes. Porque aquele que disse, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados", falaria de propósito, de um jeito que impedisse as pessoas de entender e de serem perdoadas. Isso não vai contra tudo o que a gente aprendeu sobre ele? Se você, como eu, sempre achou que as parábolas eram só historinhas simples com uma moral bonita, se prepare. A gente está prestes a mergulhar num dos mistérios mais polêmicos e mal compreendidos dos evangelhos. E a verdade é muito mais desafiadora do que qualquer escola dominical ousou ensinar. O conto de fadas que nos contaram. Desde criança, a gente aprende a gostar das parábolas. O bom samaritano nos ensina a amar o próximo. A ovelha perdida mostra o quanto Deus se importa com cada um de nós. O filho pródigo revela um pai de braços abertos. São histórias que aquecem o coração, que nos foram apresentadas como ilustrações simples sobre moralidade e o amor de Deus. E elas são isso, mas estão longe de ser só isso. Essa visão simplificada, quase de conto de fadas, simplesmente ignora o clima elétrico e perigoso em que Jesus viveu. O ministério dele não foi um passeio no parque. Ele estava em conflito constante com as autoridades da sua época. Cada palavra que ele dizia era pesada, analisada, e podia muito bem custar a sua vida. Ele não estava contando historinhas para fazer criança dormir. Ele estava travando uma batalha espiritual pelo coração de uma nação. E a ideia de que as parábolas serviam só para deixar tudo mais fácil de entender? Ela cai por terra quando a gente lê a explicação do próprio Jesus. Ele diz, com todas as letras, que o objetivo era duplo: revelar e, ao mesmo tempo, esconder. Para os discípulos, para quem tinha um coração aberto, os mistérios do reino eram revelados. Mas para os de fora, para a multidão só de curiosos e para os líderes hostis, as mesmas histórias se tornavam um enigma. Então, a primeira verdade que a gente precisa encarar é essa. As parábolas não são uma versão light da verdade. Elas são a própria verdade, mas apresentada de um jeito que te força a tomar uma posição. Não é um convite passivo, é uma provocação divina. O Código de Isaías, a chave do mistério. Para a gente entender a lógica de Jesus, precisamos olhar para a citação que ele usa em Marcos 4. Ela vem direto do profeta Isaías, capítulo 6. E o contexto dessa passagem é a chave de tudo. Lá em Isaías 6, o profeta tem uma visão incrível da santidade de Deus. Ele vê o Senhor no seu trono e os anjos clamando: Santo, Santo, Santo. A reação de Isaías não é de alegria, é de pavor. Ele grita: Ai de mim! Eu tô perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Só depois que ele confessa a sua impureza e a do povo, é que um anjo toca a boca dele com uma brasa do altar e o purifica. Aí Deus pergunta: Quem eu vou enviar? Quem vai por nós? E Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a missão que Deus dá para ele é chocante. Deus o manda pregar para esse povo e dizer: Ouçam, mas não entendam. Vejam, mas não percebam. Basicamente,
A missão de Isaías era uma missão de julgamento. O coração do povo já estava tão duro que a pregação da verdade, em vez de amolecê-los, só ia confirmar a teimosia que eles mesmos escolheram. A palavra de Deus se tornaria a ferramenta que exporia a rebeldia deles. Quando Jesus cita essa mesma passagem, séculos depois, ele está fazendo algo radical. Ele está se colocando no lugar de Isaías, mas numa escala muito maior. Ele está dizendo que a presença dele ali, o Filho de Deus na terra, estava forçando uma crise, uma divisão. E as parábolas eram o seu bisturi. Para quem tinha um coração como o de Isaías, quebrantado, ciente de que precisava de ajuda, as palavras de Jesus traziam cura e revelação. Mas para os de coração endurecido, orgulhosos como os fariseus, as mesmas palavras só confirmavam a cegueira deles. As parábolas não causavam a dureza de coração, elas a revelavam. Então, esse jeito enigmático de Jesus falar não era crueldade ou um destino arbitrário, mas um ato de justiça. Ele estava entregando às pessoas as escolhas de seus próprios corações. Todo o ministério de Jesus, e principalmente as parábolas, funcionava como um filtro, separando quem buscava a Deus de verdade daqueles que só queriam um show, uma vantagem política ou um motivo para acusá-lo. Isso faz sentido para você? Se essa perspectiva está abrindo os teus olhos para uma nova forma de ler os evangelhos, por favor, curta o vídeo. Isso nos ajudará muito. Levar essa mensagem para mais gente que talvez nunca tenha pensado nisso. Decodificando as parábolas, muito além da moral. Com essa chave de Isaías em mãos, vamos dar uma olhada de novo em algumas parábolas famosas. Elas se transformam na nossa frente, deixando de ser contos de moral para se tornarem declarações de poder e de juízo. Pense na parábola do semeador. Numa primeira olhada, é uma lição sobre como as pessoas reagem à palavra de Deus. Tem o solo do caminho, o solo rochoso, os espinhos e a terra boa. Mas por que Jesus começa com ela? Porque essa é a parábola mãe. Ela explica todas as outras. Jesus estava dizendo à sua audiência logo de cara: o jeito que vocês reagirem a esta história vai dizer como vocês vão reagir a tudo o que eu disser. O problema não é se eu sou claro, mas qual é a condição do solo do seu coração. Não é uma aula de agricultura, é um diagnóstico espiritual em tempo real. Agora, e a parábola dos lavradores maus? Um dono de uma vinha arrenda para uns lavradores. Na colheita, ele manda seus servos para receber os frutos, mas os lavradores espancam e matam os servos. Por fim, ele manda o próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Mas eles o matam também, para ficar com a herança. Isso é uma historinha sobre pagar o aluguel em dia? Claro que não. Para a audiência daquela época, a vinha era um símbolo óbvio para a nação de Israel. Os lavradores, os líderes religiosos, os servos, os profetas que Deus enviou ao longo da história e que foram rejeitados e mortos. E o Filho amado era o próprio Jesus. Essa parábola não é uma lição de moral, é uma acusação direta. Jesus estava, em público, chamando os líderes de Israel de assassinos e dizendo que eles já estavam planejando matá-lo, o Filho de Deus. E ele ainda profetizou o julgamento. O dono da vinha, Deus, viria, destruiria aqueles lavradores e entregaria a vinha a outros. Não é à toa que o Evangelho diz que, depois de ouvir isso, eles procuravam prendê-lo, pois entenderam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Eles entenderam tudo. A parábola não escondeu a verdade. Ela esfregou a verdade na cara deles. Até a parábola do bom samaritano, o auge da história fofa, era incrivelmente subversiva. Judeus e samaritanos se odiavam.
Ao colocar um samaritano como o herói e um sacerdote e um levita, os caras do sistema religioso, como os vilões, Jesus estava explodindo as certezas de todo mundo. Ele estava redefinindo o que significa ser próximo e mostrando que a religião de verdade não tem a ver com rituais ou nacionalidade, mas com um coração de misericórdia. Era um ataque direto à hipocrisia deles. A revelação. O teste do coração. É aqui que a gente chega na verdade chocante. As parábolas de Jesus não são contos de fadas. Elas são um teste divino, um divisor de águas. Elas foram feitas para fazer exatamente o que a palavra de Deus sempre faz: ir fundo, até dividir alma e espírito, e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Para um coração humilde, que se reconhece doente e precisa de médico, as parábolas são uma porta que se abre para os mistérios do reino. Essa pessoa, como os discípulos, chega mais perto e pergunta: Mestre, o que isso quer dizer? A busca por entender já é o primeiro sinal de um coração aberto. Mas para um coração orgulhoso, satisfeito com a própria justiça, as parábolas viram um muro. A pessoa ouve, talvez ache a história interessante, mas vai embora do mesmo jeito que chegou, pensando: que semeador burro, jogando semente em qualquer lugar. Ela não entende porque, no fundo, não quer entender. A recusa em buscar um significado mais profundo é a prova do coração fechado. As parábolas, portanto, são um ato de misericórdia e de juízo ao mesmo tempo. Misericórdia para os que têm fome de justiça, porque a eles a verdade é revelada. E juízo para os que se acham satisfeitos, porque a verdade é escondida pela própria arrogância deles. Jesus não estava escondendo a salvação de ninguém. Ele estava revelando que a salvação sempre dependeu da atitude do coração. Ele não estava tornando as coisas difíceis. Ele estava mostrando a dificuldade que já existia dentro de cada um de nós. Reflexão sobre as parábolas de Jesus. Conclusão. Entender isso muda completamente o jeito que a gente lê os evangelhos. As doces histórias de Jesus ganham um peso, uma urgência que talvez a gente nunca tenha percebido. Elas não estão ali só para nos confortar, estão ali para nos confrontar. Elas nos forçam a fazer a mesma pergunta que a multidão original fez: que tipo de solo é o meu coração? Será que eu sou como o caminho, onde a verdade chega e é logo roubada porque eu nem presto atenção? Sou como o solo rochoso, que se empolga com uma ideia nova, mas desiste na primeira dificuldade? Sou o solo cheio de espinhos, onde as preocupações do dia a dia e as minhas ambições sufocam qualquer coisa que tente crescer? Ou sou a boa terra, que ouve, que busca entender e que persevera para dar fruto? As parábolas de Jesus são um espelho. E a verdade chocante que elas revelam não é só sobre o pessoal do primeiro século. É sobre nós. A pergunta que ecoa através dos milênios, vinda daquelas colinas da Galileia, não é se Jesus era um bom contador de histórias. A pergunta é: com que coração nós estamos ouvindo hoje? O que você acha disso tudo? Essa ideia de que as parábolas são um teste te choca ou faz todo o sentido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoraria começar uma conversa. E se você quer continuar desvendando os mistérios das Escrituras, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nosso próximo vídeo. A jornada está só começando.